Bom dia, estamos com mais um webinar, hoje com a presença da professora Regina Beatriz, presidente da ADEFAZ, que vem nos prestigiar com o tema Reparação de Danos por Infidelidade. Então, a professora que tem uma carreira na área do direito de família, professora advogada, que vem nos prestigiar com um tema que é atual, que não está desatualizado. A infidelidade está presente no nosso Código de Direito Civil, é um ilícito civil, e a professora ela vem nos trazer o tema tanto sobre a abordagem do direito civil como a abordagem processual. Então, vai ser uma manhã enriquecedora em que nós aqui, os demais participantes, iremos contemplar essa brilhante palestra. Então, vamos dar início agora com a palavra à professora Regina Beatriz. Doutora Graziele, professora Graziele, muito obrigada. A tese pela qual os princípios da responsabilidade civil, ou seja, a regra geral da responsabilidade civil, constante no Código Civil atual do artigo 186, no Código anterior do artigo 159, se aplica às relações de casamento. É como se fosse o ovo de Colombo. A parte geral do Código Civil se aplica a todos os livros do mesmo Código. Isso todos sabemos. Então, se há uma regra geral sobre responsabilidade civil na parte geral do nosso Código, essa regra vai se aplicar também ao livro do direito de família. Não há nenhum segredo, não há nada de miraculoso nessa tese. Há somente a aplicação da regra geral. E isso defendi, então, na década de 90. No Brasil, hoje, nós temos, como eu dizia, efetivamente um reconhecimento jurisprudencial. Esse reconhecimento jurisprudencial vem desde os anos de 2000 e aí por diante, até os nossos dias. No entanto, há ainda quem combata, quem debata, e o Naime, que está aqui conosco, sabe bem disso, essa tese. E o que o faz? O faz no sentido de que os deveres do casamento, inclusive a fidelidade, o dever de fidelidade, não devem ter sanções. Deveriam ser, segundo estes que combatem a tese, apenas recomendações, sugestões. As pessoas se casam, segundo quem combate a tese, para cumprir ou não os seus deveres, ao próprio gosto. O que, efetivamente, não faz nenhum sentido, porque o casamento é uma relação jurídica advinda de um contrato muito especial, que é um contrato de direito de família, que gera deveres, que gera direitos, que gera obrigações, cujo descumprimento está sujeito à aplicação de sanções. Não há possibilidade no ordenamento brasileiro e de todos os países, né, que seguem exatamente as nossas origens jurídicas, as origens romanas, não existe a menor possibilidade de termos uma relação jurídica com chamados deveres, se esses deveres não tiverem sanções pelo seu descumprimento. Aliás, da compra de um pão numa padaria pela manhã, né? Nessas medidas de isolamento que vivemos, né? Vamos pouco à padaria, né? Mas da mera compra de um pãozinho, né? Nós temos ali uma relação jurídica que pode gerar, sim, a aplicação dos princípios da responsabilidade civil, se houver descumprimento das obrigações que derivam daquele contrato. Imaginem um casamento, né? Ao mesmo tempo, quem combate a tese diz que o casamento seria algo superior, que estaria além
né, de uma relação contratual e, por isso, não poderia estar um dever conjugal sujeito à aplicação de uma sanção. Eu não preciso nem explicar a todos os cultos participantes que esse argumento é totalmente desconforme, né, e sem qualquer, enfim, possibilidade até de exame, né? Então, quando nós temos, né, essa aplicabilidade reconhecida nos nossos tribunais, em face deste combate que ainda existe em relação à tese, há efetivamente uma certa resistência, né, a entendê-la. Então, vamos lá. Dever de fidelidade. Né? Uma vez que esse dever seja descumprido, estamos aí com o preenchimento do primeiro requisito da responsabilidade civil, que é a ação. Temos a ação. Se do descumprimento desse dever surgem danos, decorrem danos morais e ou materiais, nós temos o preenchimento dos outros dois pressupostos da responsabilidade civil: o nexo causal entre a ação e o dano. Então, ação, descumprimento do dever, violação ao direito à fidelidade, porque é um dever recíproco. Nexo causal e dano. Artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A infidelidade é um ilícito. Mas, somente diante, como defendo desde a tese da década de 90, defendida na USP, somente diante do preenchimento dos três requisitos, ação, nexo causal e dano, é que pode haver a aplicação dos princípios da responsabilidade civil. É que o infiel pode ser condenado no pagamento de uma indenização ao consorte traído. A infidelidade por si só não gera responsabilidade civil, mas quando há dano decorrente da infidelidade, aí sim, aí nós temos, sim, a indenizabilidade da traição. É a indenizabilidade do dano pela traição. Não? Então, outro aspecto muito importante e que, em face daquelas oposições à tese, ainda surge, né, em debates, é a culpa. Há quem defenda que num casamento, assim como numa união estável, a culpa não pode ser utilizada como fundamento para aplicação de uma sanção. Culpa, quando assim é falada, é aquela culpa freudiana, é aquela culpa psicanalítica, né? Não é a culpa no sentido jurídico e no sentido também psicanalítico, por exemplo, de Melanie Klein, uma grande psicanalista, segundo a qual, na psicanálise, nós já vamos voltar para o lado jurídico, na psicanálise, a culpa é um sentimento essencial. É um sentimento que todos nós devemos ter para não sermos havidos como psicopatas, ou melhor, para não sermos psicopatas. Somente o psicopata não se sente culpado. Somente o psicopata trai e não sente
anteriormente que agiu mal. E exatamente por isso, ele não tem nenhum sentimento de reparação ou nenhum sentimento reparador. Então, vejam que a culpa na psicanálise é relacional, que é a psicanálise de Melanie Klein. A culpa é essencial. E no direito? No direito, a culpa é conceituada como o descumprimento consciente de uma norma de conduta. Então, vejam, né, a semelhança, e fazendo essa ligação interdisciplinar entre o direito e a psicanálise relacional, como vemos a identificação. No direito, a culpa é o descumprimento consciente de uma norma de conduta que pode gerar a reparação de danos. E exatamente por quê? Porque o direito serve para organizar a nossa sociedade. Assim como na psicanálise, a psicanálise serve para organizar os sentimentos e relacionalmente possibilitar as relações emocionais, as relações entre as pessoas. Né? Então, feito este breve, digamos assim, relato, né, sobre a tese opositora, vamos dizer assim, se puder ser chamada tese opositora, né, nós temos que lembrar que do conceito de fidelidade. Fidelidade que é o dever de lealdade sob o aspecto físico e moral, quanto à manutenção de relações que visem a satisfação do instinto sexual na sociedade conjugal. Então, quando nós temos este conceito que eu trouxe também nessa tese defendida na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, na década de 90, nós temos ali tanto o aspecto físico do adultério que é a prática sexual com terceira pessoa, como o chamado quase adultério na linguagem do saudoso professor Youssef Said Kahali, o meu grande mestre nessa área do direito de família. O nosso grande mestre. Né? E o professor Youssef usava essa expressão quase adultério porque é aquele que consiste na prática de atos com terceira pessoa que demonstram o propósito de satisfação do instinto sexual. E, assim, particularmente, né, quando nós conversávamos, eu e o professor Youssef Said Kahali, ele me dizia, Regina, o quase adultério é aquele adultério tentado, procurado, buscado e não encontrado nos autos do processo, porque na realidade ele já aconteceu. Por isso, ele resolveu usar a expressão quase adultério e sabemos que efetivamente quando há comunicações virtuais, que é exatamente estas que provam, né, este quase adultério, as comunicações também já são físicas e reais. Né? Essa é a situação que, na maior parte das vezes, acontece. E aí nós temos a infidelidade virtual, que também no passado, aqui no Brasil, se debateu, se discutiu se seria ou não infidelidade, se seria ou não descumprimento de dever conjugal. Isso já está ultrapassado, igualmente ultrapassado, como aquela tese que combate, né, a sanção pelo descumprimento dos deveres conjugais também está ultrapassada, desde que sejam devidamente analisados os requisitos da responsabilidade civil num pleito indenizatório. E hoje nós temos a infidelidade virtual como
uma infidelidade considerada como causa, inclusive, de aplicação dos princípios da responsabilidade civil e como causa de pedir fundamento de uma indenização ou de um pedido indenizatório. Bem, na prática, ou seja, nos aspectos processuais, como se aplica o princípio da responsabilidade civil num divórcio, numa separação? Aí nós temos que, mais uma vez, retomar, não é, Naime, a ideia desses opositores da tese sobre o Instituto da Separação. Nós temos no Brasil 2 institutos que hoje em dia convivem, conforme jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos o divórcio, que dissolve o vínculo conjugal, e nós temos a separação, que dissolve a sociedade conjugal. Com a emenda constitucional 66 de 2010, houve uma alteração na nossa Constituição Federal, de modo que antes a separação era uma fase que obrigatoriamente antecedia o divórcio. O divórcio era sempre conversivo de uma separação. Com essa emenda, nós passamos a ter o divórcio direto, sem que os cônjuges tenham que passar pela fase da separação. Foi essa a modificação constitucional. Mas essa modificação não teve o condão de eliminar o instituto da separação. E, mesmo assim, por uma interpretação na sistemática da Constituição Federal, chegamos facilmente a essa conclusão, por uma legislação extremamente recente, que é o nosso Código de Processo Civil, que foi aprovado em 2015, entrou em vigor no regime de vacância no ano seguinte, e que temos, evidentemente, ali uma legislação muito discutida, que acolheu as nossas ideias e fez constar novamente na fase da Câmara dos Deputados o Instituto da Separação nessa legislação processual. Mesmo assim, ainda há essa discussão no Brasil sobre a manutenção do Instituto. E essa discussão já chegou no Supremo Tribunal Federal. Nós temos no Supremo Tribunal Federal hoje um tema de repercussão geral, ou seja, um recurso especial no nosso Supremo, em que foi dada repercussão geral, relator ministro Fux, em que se leva ao Supremo uma matéria mais do que pacificada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que é a manutenção ou não do Instituto da Separação. Estamos na ADEFAS como amicus curiae, já acolhidos nesse recurso como amicus curiae, e vamos defender a manutenção desse instituto. Por quê? Porque somos contrários ao divórcio na nossa associação? Não. As pessoas têm que ter a liberdade de dissolver o vínculo conjugal diretamente. Mas defendemos os direitos fundamentais que estão na própria Constituição. Dentre esses direitos fundamentais está o direito de crença e de exercício de direitos em razão da crença. Artigo 5º da nossa Constituição Federal. E o exercício do direito à dissolução da sociedade conjugal, ou seja, o exercício do direito à separação, é
um direito, por exemplo, do católico. Aquele católico que segue de maneira ortodoxa as normas, os cânones da sua religião, o direito canônico, e não aceita o divórcio. O direito canônico prevê expressamente a possibilidade da separação, quando há, por exemplo, infidelidade. Quando há agressões físicas ou morais. Então, o católico ortodoxo, ele pode buscar no Instituto Jurídico da Separação um meio de regularizar a sua situação conjugal sem descumprir as normas da sua religião. Assim também os evangélicos, e Dr. Naime, que está aqui conosco, é evangélico, conhece profundamente os princípios religiosos evangélicos e pode, no debate, quero muito, Dr. Naime, professor Naime, que traga para nós a confirmação de que os evangélicos, muitos evangélicos, né, eu conheço pouco da vossa religião, Naime, eu sou católica, como todos sabem, e por isso preciso muito dos seus conhecimentos a respeito neste momento. Os evangélicos também não aceitam o divórcio. Então, não é também, como alguns dizem, algo que se defenda a manutenção do Instituto da Separação somente em razão dos católicos. E aí aquele ataque que é feito aos católicos que querem reintroduzir no direito brasileiro o casamento voltado à religião e à religião católica. Os evangélicos também não aceitam. Eu vejo aqui o professor Venceslau, que conhece profundamente aí a nossa religião católica. Então faremos um bom debate, professor Naime e professor Venceslau, já. Né? Exatamente sobre esses aspectos religiosos. Nosso professor Venceslau, que é vice-presidente da ADEFAS no estado de Pernambuco. Então, temos os direitos fundamentais a proteger, mas vamos pensar em alguém que não seja católico, que não seja evangélico, alguém que seja agnóstico ou ateu, ou professe uma outra religião que não impeça o divórcio, a dissolução do vínculo conjugal. Pois bem, na Constituição Federal também encontramos os fundamentos para a manutenção do Instituto da Separação. Por quê? Porque na Constituição Federal são preservados os direitos fundamentais, a honra, a vida, a integridade física. E vamos falar de honra. O que é infidelidade? Infidelidade é também um grave desrespeito à honra do consorte. A honra subjetiva, autoestima, e a honra objetiva, consideração social. Não? Eu não vou nem fazer uma brincadeira que no Brasil se faz constantemente a respeito do cônjuge traído. Não? Mas, de qualquer maneira, vejam como é uma desonra. Né? E vamos voltar então ao Código Civil, ao nosso Código Civil. No Código Civil, nós temos somente nas normas sobre a separação judicial as sanções pelo descumprimento dos deveres conjugais. Por quê? Porque veio uma emenda constitucional em 2010 e o Código não foi adaptado. O nosso Código Civil não foi reformado. A ADEFAS está fazendo um trabalho de reforma do nosso Código Civil e temos, inclusive, uma comissão já iniciada, né, sobre esse trabalho, sob a presidência da ministra Nancy Andrighi, que é nossa conselheira científica da ADEFAS e é ministra do Superior Tribunal de Justiça.
Mas o nosso código ainda não foi reformado após a emenda. Estamos elaborando um esboço de projeto de lei, né? Então, dentro disso, se o Código Civil regula somente nas normas da separação as sanções pelo descumprimento dos deveres conjugais, se a separação fosse havida como não recepcionada por aquela emenda constitucional, cairiam por terra todos os outros dispositivos que estabelecem as sanções pelo descumprimento do dever, inclusive de fidelidades. Então, vejam que essa ideia de eliminação do Instituto da Separação vai muito além do Instituto em si, né? Claro, fique que somente aqueles fundamentos de ordem constitucional, de direitos fundamentais dos religiosos, de crença, de liberdade de crença e de exercício de direitos de crença, seriam suficientes para a manutenção do Instituto. Assim ocorre na maior parte dos países que são países que têm os nossos costumes, né? Que têm as mesmas origens, como, por exemplo, nós temos Portugal, nós temos Espanha, nós temos Itália, nós temos França, nós temos outros países, e quero depois ouvir a professora Alicia, o professor José Luiz, sobre a Argentina, como está depois desta reforma, aspas, deste novo Código Civil que recentemente entrou em vigor naquele país. Então, isso por força do respeito aos sentimentos religiosos, né? Mais do que sentimentos, aos direitos fundamentais dos religiosos. Mas, mesmo que nós não examinemos estes aspectos tão relevantes, vamos pensar que o Instituto da Separação tem que ser mantido exatamente para que os deveres conjugais continuem a ser deveres e não meras recomendações. Não são faculdades que o cônjuge cumpre ou não sequer. Não é uma mera faculdade. É um dever jurídico cujo descumprimento pode gerar, sim, a aplicação de sanções jurídicas. E, além da sanção da reparação de danos, né, nós temos também a perda do direito à pensão alimentícia, a exoneração alimentar, prevista expressamente no nosso Código Civil. Nós temos também a perda do direito à utilização do sobrenome conjugal, que é mais uma sanção pelo descumprimento do dever conjugal. E, falando um pouco da nossa jurisprudência e voltando antes, né, de falar dela, aqueles aspectos processuais rapidamente. Como pedir a indenização? A indenização pode ser pedida de maneira acumulada a uma separação judicial. E também a nossa jurisprudência entende que este pedido pode ser cumulado como o divórcio. Por quê? Por força da recriação que a jurisprudência tem que realizar quando a legislação não é adaptada a uma nova norma constitucional. Aliás, a recriação é parte da doutrina do ministro Barroso, que nos serviu de fundamento exatamente para defender essa recriação. Para quem não deseja uma separação, para quem quer um divórcio direto. E pode sim cumular, portanto, o pedido indenizatório. E o nosso novo Código de Processo Civil trouxe uma inovação importantíssima nesse aspecto, que é a sentença parcial de mérito. Então, uma vez que se faça o pedido cumulado de divórcio com o pedido de indenização por infidelidade ou pelo descumprimento de outros deveres conjugais,
O juiz pode sentenciar parcialmente, antecipadamente o mérito em relação ao divórcio ou em relação à separação judicial e prosseguir no processo, ou seja, o processo continuará a tramitar para a apuração dos pressupostos da responsabilidade civil, dos requisitos da responsabilidade civil. Então, os cônjuges não ficarão amarrados durante todo um processo em que há o contraditório, em que há o princípio da ampla defesa, em que provas deverão ser produzidas, a audiência será realizada e teremos depois recursos, né, de uma sentença. O cônjuge pode estar divorciado ou separado judicialmente no início da lide. E essa sentença parcial de mérito tem sido várias vezes, se não em todos os nossos processos, na nossa advocacia, na advocacia do nosso escritório, Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados, as sentenças têm sido proferidas, sentenças parciais de mérito. E os processos têm seguido. E a nossa jurisprudência, especialmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhece essa possibilidade de cumulação. Reconhece essa possibilidade de cumulação por várias razões. Né? Imaginem o seguinte, um processo de divórcio ou de separação judicial, mais um processo com pedido indenizatório. Isso vai totalmente contra as nossas regras e princípios processuais sobre a celeridade, a desjudicialização, o menor número de processos, né, que é o que se espera, né, no nosso direito, no direito brasileiro. Né? Isso efetivamente não faria nenhum sentido e as normas processuais possibilitam no direito brasileiro claramente essa acumulação. As normas de organização judiciária de cada estado, porque as nossas normas de organização judiciária, ou seja, de competência para matérias determinadas, são leis de estados brasileiros, né? Não são leis, não é uma lei federal. As leis de organização judiciária dos vários estados brasileiros também possibilitam essa acumulação, dando aos juízes de família competência para julgar os pedidos indenizatórios, que são pedidos acessórios, que são pedidos que decorrem do casamento, decorrem do descumprimento dos deveres do casamento, né? E estão atrelados ao divórcio, mas atrelados sem que sejam condicionantes de um pedido de divórcio. Eu quero deixar muito claro que o Brasil, desde 1977, desde a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, a conhecida Lei do Divórcio, modificou o sistema brasileiro de dissolução conjugal, revogando os dispositivos do antigo Código Civil, do nosso Código Civil de 1916, que condicionavam a dissolução conjugal por meio do então chamado resquite e depois chamada separação judicial, ao descumprimento de um dever do casamento. Então, é uma das espécies dissolutórias, a espécie que doutrinariamente se chama espécie sanção, mas sanção pelo descumprimento dos deveres do casamento, e não como uma condição para que o juiz decrete o divórcio ou decrete a separação judicial. Bem, muitos julgados, muitos acórdãos de vários tribunais brasileiros e muitos acórdãos também que vão ver quando nós publicarmos o nosso PowerPoint na ADFASE, juntamente com este webinar, que ficará todo gravado no nosso site, verão muitos acórdãos, inclusive, que, exatamente por faltar a prova do preenchimento dos
requisitos da responsabilidade civil, ou seja, em alguns deles nem a infidelidade foi provada, na maior parte daqueles acórdãos que não condenam o cônjuge infiel ao pagamento de uma indenização, não se comprova o dano, não se comprova o dano. Nós temos também esses julgados ali no nosso PowerPoint para que possam examiná-los, né? Para verificarem que os nossos tribunais acolhem a tese, mas não a aplicam quando não há o preenchimento dos requisitos ou pressupostos da responsabilidade civil. E lembrando que a jurisprudência, no que eu considero, inclusive, que anda muito bem também nesse sentido, né? É preciso demonstrar o abalo psíquico causado pelo outro cônjuge. Não basta a comprovação da infidelidade, porque se não for demonstrado o abalo psíquico, o abalo emocional, se não for demonstrado o dano moral, não haverá o preenchimento do terceiro requisito da responsabilidade civil. Então, estamos aqui, né, quase chegando ao fim da exposição. Acredito que eu tenha percorrido toda a matéria. Nós temos um acórdão muito importante nesse material, que é um acórdão de relatoria do desembargador Garbi, o desembargador Carlos Alberto Garbi, que é aposentado hoje no Tribunal de Justiça e é o nosso diretor da ADEFAS de publicações. O nosso querido professor Garbi, quando desembargador, julgou um feito em que a infidelidade era virtual, a mulher se comunicava com um outro homem por e-mail e outras vias virtuais, fazendo juras de amor, né? Aliás, recíprocas, e o marido produziu esta prova no processo da infidelidade virtual. E a mulher foi condenada ao pagamento de uma indenização que deverá ainda ser corrigida, né, monetariamente, né, conforme as normas do direito brasileiro. Essa indenização lá para os idos, né, de 2000, ela seria quando esse processo teve início, imaginem, são 10 anos, o processo teve seu julgamento neste semestre de 2020, né, no Tribunal de Justiça, nesse pedido indenizatório. Essa indenização, ela estaria ali num valor bastante vultoso, né? Sendo que, também, nesse mesmo caso, a mulher perdeu o direito à pensão alimentícia. Ela foi exonerada, o marido foi exonerado do dever de pagar a ela a pensão alimentícia, quando sempre a sustentou, exatamente em razão da infidelidade e da infidelidade virtual. É um acórdão que não está publicado, assim como muitos outros, em razão do segredo de justiça, né? O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo não publica todos os acórdãos sobre matérias de família, mas todos os trechos, é claro, preservado o sigilo dos nomes das partes, todos os trechos destes acórdãos relevantes relatados pelo desembargador Garbi, assim como de outros acórdãos, estarão no nosso PowerPoint para que possam até utilizar, né, essa pesquisa na advocacia de todos. Bem, doutora Graziele, professora Graziele, muito obrigada, e vamos então abrir os debates. E como começamos mais tarde, por força dessas questões tecnológicas que se tornaram um pouquinho complexas no início, vamos esticar, né, um pouco, doutora Graziele, para que possamos ouvir professora Alícia, professor José Luiz, professor Naime, professor Venceslau, professora Irma, que são os que eu estou vendo aqui, não sei
outros participantes, estou procurando aqui, mas são muitos. Professora Flávia Padilha, de Pernambuco, nossa presidente lá em Pernambuco, desculpem, Flávia, nossa Flávia Padilha, que é presidente de Alagoas, né? Temos aqui, efetivamente, muitos participantes e alguns sem o nome, né? Então, não tenho como citar a todos, né? Mas cumprimento mais uma vez a todos. Muito obrigada. Pois é, professora, parabéns aí pela exploração do tema, né? Acredito que a gente percorreu bem as principais temáticas. Eu só vou fazer um pequeno registro aqui dos presidentes da ADEFAS do Nordeste, né? Eu, do Rio Grande do Norte, não poderia deixar de contemplar a doutora Flávia Padilha, né, de Alagoas, pertinho aqui da gente, a doutora Andréa Mello, do Piauí, Terra Boa, o doutor Venceslau, aqui de Recife, né, que está pertinho aqui do Rio Grande do Norte. Temos também a irmã Macieiro, vice, né, presidente da Nacional, né, da ADEFAS, e a professora Maria Carolina, diretora aí, nacional de mídias, também está registrando aqui a participação. Existem vários participantes, estamos aqui quase 60 participantes nesse webinar, né, acredito que de boa relevância. Temos algumas perguntas, professora Regina, no chat. Temos também aqui gente de Aracaju, de vários locais, estou vendo aqui, Nordeste está bombando hoje, viu? E temos também, né, a professora Alícia, o José Luiz também, dentre o Naime também Moraes está presente aqui, então tem alguns, a doutora Márcia Cristina, tem vários aqui que a gente consegue identificar, né, até pelas fotos. Mas tem algumas perguntas que foram colocadas no chat, acho que nós temos duas aqui, que foi a doutora Geisa. Eu vou começar por essas perguntas, a gente passa a palavra depois para os que, né, se ficarem à vontade aí para participar, para colaborar. Então, a pergunta da doutora Geisa, ela fez uma pergunta bem pertinente. No caso de estarem separados de corpos, terem relação sexual e nascer um filho, posteriormente, o homem descobrir que o filho não é dele, caberia dano moral, estaria caracterizado a infidelidade ou a separação de fato ou judicial suspende aí os deveres conjugais? Bom, existem duas perguntas numa só, né? Existe, pelo que eu entendi, salvo melhor juízo, na separação de corpos é praticada a infidelidade, aspas, a infidelidade pela mulher, e o homem acredita que esse filho seja dele, o marido, é isso, Graziele? O marido acredita que o filho seja dele? Na verdade, durante a separação de corpos, o filho não é dele. Ele teve relações, mas o filho não é dele. Então, durante a separação de corpos, o marido continua a ter relações sexuais com a mulher. Isso. Dessas relações, durante a separação de corpos, advém uma criança, né? E essa criança, na verdade, não era do marido, porque essa mulher, durante a separação de corpos, praticou relações sexuais com o marido e também com um terceiro, não é isso? Isso. Então, são duas questões uma só, né? Separação de corpos, no direito brasileiro, extingue os deveres conjugais, inclusive o dever de fidelidade. Então, não há infidelidade na separação de corpos. Há infidelidade durante a comunhão de vidas, que a separação de corpos corta, né? Então, não há infidelidade, mas caso essa mulher atribua a este ainda marido, porque também é importante, né, que a gente sempre lembre que enquanto não há a separação judicial ou o divórcio, nós temos que usar a expressão marido, cônjuge, né? Então, se ela atribuir essa paternidade ao marido, o que poderá fazer, inclusive, por presunção legal, da permanência ainda do casamento, este homem será presumidamente havido como pai. Isso é um ilícito também grave, e que a jurisprudência brasileira é pacífica em reconhecer a ilicitude, o dano, né? O dano moral, e eu considero também o dano material, caso ele tenha sido obrigado indevidamente a prestar alimentos a um filho que não é seu.
E essa mulher poderá ser condenada a pagar a este ainda marido, não por infidelidade, mas por este outro ilícito, uma indenização. A jurisprudência é bem farta e nós temos muitos acórdãos no nosso material, que será publicado na nossa DEFAS, sobre este tipo de situação. Pronto, eu passo a palavra agora. Eu acho que a professora até tinha provocado o professor Naime e o professor Venceslau, não é isso? Sobre aquela temática da separação, até que ponto, né, a questão religiosa, ela permite que as partes pleiteiem, né, esse direito de separação ou não. Passo a palavra aí, fiquem à vontade. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Um grande abraço para a minha amiga querida Regina. É uma satisfação muito grande participar desse debate. Acompanho a doutora Regina há muitos anos, principalmente nesse tema, coaduno com ela em todas as suas orientações nesse sentido. Mais especificamente, com relação à questão do divórcio dentro da religiosidade, especialmente religião cristã, seja católica, seja protestante, o ponto, o cerne, está na Bíblia, que é o regime, ou seja, na verdade, é o regime de fé e prática dos cristãos. Então, nesse ponto, os cristãos, sejam católicos ou sejam protestantes, eles convergem no mesmo ponto. Ou seja, o divórcio só é permitido para o cristianismo, segundo os ensinamentos de Jesus na Bíblia, para aquelas questões de infidelidade. Isso é muito claro na Bíblia. Entretanto, há hoje em dia, dentro dessa conjuntura social que vivemos, do grande número de dissoluções conjugais, uma certa, vamos chamar de tolerância, de flexibilidade, aonde até pastores, né, não podemos dizer padre, porque o padre não casa, mas até pastores estão divorciados e exercendo a liderança em algumas dessas seitas, ou dessas religiões, ou dessas denominações. Mas a questão principal nesse ponto, e que a doutora Regina está corretíssima, é que dentro do cristianismo, seja protestante, evangélico ou católico, existe uma vedação bíblica, ou seja, dentro dos fundamentos que nós, enquanto cristãos, seguimos, né? Aí a importância do que colocou a doutora Regina com relação à diferença entre divórcio e sociedade e separação judicial. Porque na separação judicial, e eu tenho experiência profissional no meu escritório, aonde já foram feitos a separação judicial no momento de grande emoção, de crise, etc. e tal, e depois esse casal restabelecer o casamento. Possibilidade que não é permitida no divórcio, que teria que se casar de novo, né? Então, é o que eu tinha que falar. Um grande abraço e obrigado. E, professor Naime, realmente, como eu não poderia deixar de esperar, o professor Naime trouxe mais um fundamento importantíssimo à manutenção da separação. Há pessoas que, num momento de desarmonia e que querem uma dissolução temporária, né, regularizam essa dissolução por meio da separação, é o chamado tempo, né? As pessoas querem dar um tempo, né, e poderão, depois, com toda facilidade, né, voltar, retomar o casamento por meio de uma petição ou por meio de uma escritura pública de reconciliação, né? Então, isso também é um dos motivos pelos quais o Instituto da Separação deve permanecer. Obrigada, professora. Inclusive, só mais um adendo nessa questão, inclusive com a possibilidade da alteração do regime de bens. Né? Aqui no meu escritório eu tive uma situação em que o casal se amava e se relacionava muito bem na questão emocional, mas eles tinham uma questão na parte econômico-financeira divergente. Então, havia um que era mais pródigo, etc. e tal. Então,
e outro era mais seguro, mais pão duro, vamos dizer assim, na linguagem coloquial. Então, eles resolveram, então, restabelecer a sociedade conjugal com a alteração do regime de bens nessa questão. Professora Regina, e aproveitando esse gancho aí sobre a questão financeira, tem uma dúvida também pertinente, que é acho que é da professora Márcia Torrente, é um participante, né, aqui do nosso webinar. Ela está perguntando o seguinte, né, tem aí no chat: em caso de divórcio não consensual, em que um dos cônjuges é dependente economicamente do outro, e o casal não tem filhos, perdão, é a outra pergunta, é da Maria Carolina, que está abreviado aqui no meu chat. A infidelidade, ela se dá somente na relação conjugal de traição, ou a infidelidade é também, por exemplo, quando um dos cônjuges crê que o dinheiro da casa está sendo guardado em outra aplicação, né, para outro evento, que não houve consentimento do cônjuge? Então, a infidelidade é só para a questão, aí vem, sexual, ou envolve também outros tipos de vamos dizer assim, de falta de consentimento? Isso. Na verdade, Graziele, só complementando a pergunta, se a pessoa crê que o dinheiro da casa está sendo guardado para uma aplicação financeira e aí o outro cônjuge gasta esse dinheiro de uma outra forma que não aquela que eles tinham combinado previamente, se isso pode ser caracterizado como um tipo de infidelidade. Se o casal tinha combinado, vamos guardar esse dinheiro para fazer uma viagem ou para comprar uma casa, mas fica aplicado esse dinheiro. E a pessoa, o cônjuge traído, nesse caso economicamente, descobre que o dinheiro foi totalmente gasto com jogo, por exemplo. Se isso pode ser caracterizado também em um tipo de infidelidade e traição, ou a traição ela se dá só nesse campo da conjunção carnal com outra pessoa ou de uma relação virtual extraconjugal. É isso. Obrigada. Muito bem. Posso responder, Graziele? Pode, professora. Doutora Maria Carolina, nossa diretora nacional de comunicações, que faz um belíssimo trabalho na ADEFAS. Nós temos o conceito de fidelidade, o conceito de relação carnal ou a intenção de satisfação do instinto sexual. É o dever de lealdade sob o aspecto físico e moral, de manutenção das relações dentro da sociedade conjugal, no aspecto, efetivamente, de satisfação do instinto sexual. Então, no exemplo que você traz, não há infidelidade, mas há o grave descumprimento de um outro dever e, diante do descumprimento de todos os deveres oriundos do casamento e da união estável, descumprimentos estes dos quais decorrerem danos, sejam morais ou materiais, o que a Maria Carolina traz é a hipótese de danos materiais, pode sim ser aplicada a reparação de danos, pode sim o cônjuge ser condenado na reparação de danos, inclusive depois com compensações patrimoniais na própria partilha, né? Então, que dever é esse ao qual a Carolina se refere? É o dever de administração dos bens comuns em benefício da família. Isso é dever expresso no Código Civil. O cônjuge que dissipa, o cônjuge que extravia patrimônio, descumpre esse dever, causa dano material e pode sim ser condenado no pagamento de uma indenização, ou seja, no fim e ao cabo, ficará, quanto aos bens restantes, com uma menor parte. Não simplesmente a meação, né? Não terá direito à metade, terá direito a uma menor parte, ou que está a nenhum bem, em razão da indenização em que vier a ser condenado por essa dissipação. Pronto, interessante. O questionamento, a gente esquece, né? A gente fala só dos deveres, a gente se prende ao dever de fidelidade e esquece dos demais deveres que, de uma certa forma, partilham da mesma responsabilidade, né? A responsabilidade civil aí. Temos uma pergunta também da Márcia Torrentes, agora sim, em que ela pergunta: no caso de divórcio não consensual, em que um dos cônjuges é dependente economicamente do outro e o casal não tem filhos,
com o divórcio decretado liminarmente, sem ter havido oferta de alimentos, o outro cônjuge terá que propor alimentos para se resguardar. Isso seria uma lacuna ou no ordenamento, ela entende até ela é a favor de separação, mas ela quer saber se é uma lacuna o fato do divórcio ser decretado sem a proposta aí dos alimentos. Doutora Graziele, antes de dar a resposta à Márcia, eu quero ouvir o professor Venceslau nesse debate tão rico que certamente haverá em relação ao professor Naime. Eu sei que, com certeza, é um debate no mesmo sentido, né? Mas vamos ouvir, então, o professor Venceslau nos aspectos católicos, não é, professor Naime? Sim, vamos dar continuidade à questão da separação naquele aspecto religioso. Perfeito. Então, Regina, eu fico muito feliz sempre de vê-la falando. Acho que dá muita satisfação quando alguém ensina direito da forma correta, né? Porque tanta fake news, e existe fake news jurídica, né? Infelizmente, o mercado aí está pleno aí dessas falsidades, né? Desses embustes, desses engodos, né? E você é uma vela acesa nesse cenário aí de escuridão. Em relação ao lado católico, assim, os católicos, na verdade, nunca foram contra a separação, né? O direito canônico sempre permitiu o chamado divórcio canônico, né? O divórcio de cama e mesa, que é a nossa separação, como um remédio, né? Nos casos de infidelidade, nos casos de violência, né? Esse divórcio canônico sempre existiu, né? E até um dado interessante, porque durante um tempo, com o Código Bevilacqua, nem esse divórcio era permitido, né? Depois que via ser introduzido o desquite, né? Então, durante algum tempo, o direito canônico permitia o divórcio e o direito civil não permitia, né? E há essa crítica. Então, a gente católico, né, a visão católica, não é que haja uma proibição da separação, ou até mesmo que as pessoas peçam o divórcio no âmbito civil, né? O problema é se casar novamente, né? Porque, dada a indissolubridade do vínculo, esse novo casamento configuraria um pecado grave, né? Um pecado que contra um dos mandamentos equivalente ao adultério. Então, há esse lado católico que precisa, e que eu acho que nesse ponto a gente coincide com o que o professor Naime falou, né? Acho que não tem distinção em relação a isso, né? E acho que não há motivo para não manter a separação, né? Não vejo motivo. Acho que esse argumento de que a Constituição deixou de fazer referência à separação é um argumento muito frágil, porque a gente tem a questão da própria natureza das coisas, né? A Constituição não faz referência à morte, e a morte dissolve o casamento, né? Essa ideia de que só a Constituição pode oferecer formas legítimas, né, meios legítimos para justificar a dissolução do casamento, esse é um argumento frágil, né? Porque a gente esquece do papel da legislação infraconstitucional e da própria natureza das coisas. Não é possível sustentar que, porque a Constituição não diz que a morte dissolve o casamento, que os casamentos não são dissolvidos pela morte. A professora Alicia Garcia está rindo, achando engraçado, porque a Argentina tem uma doutrina muito melhor do que a nossa, né? Ninguém ousaria dizer estupidez, mas um presidente de um instituto dito de direito de família escreveu um artigo, professora Alicia, pasmem, dizendo que a única forma de se dissolver o casamento válido no Brasil agora é o divórcio, porque a Constituição brasileira só faz referência ao divórcio. E as pessoas ainda veem alguma seriedade nesse tipo de argumentação. E professor Venceslau, né, que também já trouxe mais um elemento importantíssimo no sentido da manutenção do Instituto da Separação. Exatamente isso. A Constituição Federal, ela traz o divórcio ao seu texto, não porque o divórcio seja uma norma materialmente constitucional, é uma norma formalmente constitucional. Ou seja, a Constituição não regula o divórcio, não regula a separação.
essa regulamentação é feita pela legislação infraconstitucional, no caso, o Código Civil Brasileiro. Então, dentro disso, né, nós temos que lembrar que o Brasil não deixa de ser um Estado laico, porque acolheu, inclusive, no recente Código de Processo Civil, o Instituto da Separação, porque o Brasil, né, o direito brasileiro está respeitando exatamente a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ao manter o Instituto da Separação pela preservação dos direitos fundamentais. Né? Então, não há nada a ver com essa ideia de Estado laico. Né? Não interfere na ideia de Estado laico a manutenção do Instituto da Separação. Bem ao contrário. Exatamente por ser laico, deve respeitar os direitos dos religiosos e os direitos também de exercício, né, de direitos pelos religiosos. O direito, por exemplo, à regularização do seu estado civil pela separação. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão querendo falar, só não consigo ver onde é que aperta a mãozinha, tá? Que acho que é o Ricardo. Doutor Ricardo? São muitos, né? São muitas perguntas, né? Se a Graziele puder fazer a junção de todas, né? Para nós podermos aqui conversar a respeito, eu queria ouvir, Graziele, se me permitir, a professora Alicia e o professor José Luiz sobre como essa matéria está na Argentina. Eu sei que conversaram um pouquinho antes do início, mas para que nós possamos ter também no nosso vídeo gravado as mensagens relevantes destes grandes professores argentinos. Professora Alicia Garcia, professor José Luiz Baez, por favor. Bom, yo quería falar dos palabritas nada más antes de la fiscal Alicia y el profesor José Luis, que Regina comentó que el nuevo código argentino ya no es tan nuevo, es de 2015, y entiendo yo que la separación es una cuestión temporal, es una terapia intensiva, mientras que el divorcio es definitivo, es un velorio, es un entierro, se terminó, termina con la relación por completo. Y otra cuestión es sobre la culpa, como muy bien la definió Regina. En el antiguo código, creo que rezaba algo así: la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en omisión de las diligencias que exige la obligación. Y entiendo que en matrimonio uno se somete a una obligación. Entonces, descumplir esa obligación ya implica que tiene que tener una pena, como muy bien dijo Regina. Solo eso. Muito obrigada, Ricardo, advogado argentino, que faz sempre analogias muito interessantes, quando ele diz a separação é uma terapia para uma doença, né? E o divórcio é a morte, né? É a morte do casamento, ligando exatamente ao que o professor Venceslau e o professor Naime haviam colocado. Muito obrigada. Professora Alicia, professor José Luiz, queremos escucharlos sobre la reparación de daños en Argentina. Sonido, Alicia. Sonido. Alicia, que está bien a la izquierda de la pantalla. Hay un micrófono cruzado. Ahí. Ahora. Bueno, precisamente yo hablé sobre este tema, responsabilidad civil en las relaciones de familia, y en un código, y esto un poco para responderle al profesor Venceslao, en un código donde prácticamente no nos han dejado ninguna obligación matrimonial, ninguna, estamos haciendo malabares para prendernos, aferrarnos desesperadamente a lo poco que nos queda, a la Constitución Nacional. Por lo tanto, el Estatuto de la Responsabilidad Civil nos ha sido muy útil y la estamos tratando de imponer en las relaciones familiares. Naturalmente,
los autores del nefasto Código Civil eliminaron todos los deberes matrimoniales salvo el de asistencia. Ante eso nosotros pensamos que la fidelidad es un presupuesto de la especial lealtad que debe haber entre dos personas que se llaman ahora contrayentes. Y eso está en el Código Nuevo, en el artículo 30, la dignidad hacia el otro. No se puede violar la dignidad del otro. Si yo tengo, voy a hablar más lento, si yo tengo conductas antimatrimoniales que al otro lo mortifiquen, es un poco lo que hablaba Regina con respecto al cuasi adulterio, verdaderamente le estoy causando un daño al otro. Simplemente remontándonos al derecho romano viejísimo, donde aquel que causa un daño a otro debe repararlo. Nadie puede dañar a otro y no tener consecuencias legales. Pero como aquí en Argentina las relaciones humanas se han vuelto muy laxas, créanme, queridos amigos todos, porque a partir de hoy son todos mis amigos y quedan invitados a mi casa, se nos hace bastante complicado y ser férreas y categóricas en nuestras posiciones a donde hablemos. El año pasado, precisamente, Graciela Medina me invitó a hablar sobre este tema, y bueno, se genera un debate con respecto a esto, que no somos un Estado religioso, que no podemos confundir la infidelidad con la indisolubilidad, que creo que ahí está un poco el error del profesor Venceslao, si lo entendí bien. Yo entendí poco, porque justo me estaban mandando, me llamaban mis hijas, hay una que está en Alemania, José, usted la conoce, haciendo su doctorado, bueno. Entonces, no se debe confundir la indisolubilidad con la separación o el divorcio. Y es verdad que fue una afrenta, fue un cachetazo eliminar la separación judicial en el Código Civil contra aquellas personas confesionales, que no son, como dice Regina, católicos solamente, porque nos atacaban y nos daban a los católicos. Hay muchos evangélicos, hay muchos israelíes que no quieren, no admiten la separación de cuerpos. Entonces, ¿por qué la eliminan? Como también tenemos un código donde no explican las fuentes, lo único que explican es la separación, de hecho, fue escasamente utilizada en Argentina. Vaya, qué argumento banal y superficial. Como son todos nuestros legisladores del 2015. Fueron superficiales, banales y legislaron para 4 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, donde viven personas muy cool, muy fashion, alquilan vientres, alquilan niños. Por eso comencé esta conversación, perdón, no me voy a extender mucho más, diciéndole que nosotros en Córdoba, que dicen Córdoba la adopta, somos muy diferentes. Aquí se criticó el código, ¿por qué? Porque es la cuna de los codificadores. Aquí nació Bill Sanfield, en Córdoba, y aquí nació Tristán Narvaja, el autor del Código de Uruguay. Tenemos autoridad moral para hablar de esto. Muchas gracias, queridos amigos. Los invito cuando quieran, si pasan por Córdoba, es una ciudad grande, maravillosa, los invito a mi casa, tengo lugar para todos y sobre todo los acojo en mi corazón. Ricardo y Regina son 2 de mis grandes amigos y como dijo Regina, yo estoy de paso en este mundo, estoy de paso. Me dedico a formar jóvenes que continúen en esta lucha, que créanme, me ha costado hasta la salud. Un abrazo, los quiero mucho a todos.
Muy bien, Alicia, muy bien, habló muy bien. E miren, todos vejam como são semelhantes, não é, professor Venceslau, professor Naime, os argumentos contrários à manutenção do Instituto da Separação, ali comentados por Alicia, nesse debate que ocorreu no seu país. Então, inclusive com participação, parece, de professor alemão. Então, dentro disso, os argumentos são sempre os mesmos, né? E são todos falhos, né? Para não dizer que são todos falsos. Professor José Luis, por favor, hable un poquito. Bueno. Muchísimas gracias, maestra. La verdad que para mí es un privilegio tener la oportunidad de expresarme delante de usted y delante de mi maestra, que hace muchos años me formo en la facultad, bajo sus enseñanzas en la cátedra que ella dirige. Para no extenderme demasiado en este punto, bueno, yo creo que en Argentina la palabra más autorizada para hablar sobre esta materia de derecho y de jurisprudencia es mi maestra, porque bueno, es ella la que ha publicado en este punto, así que es muy poco lo que yo puedo aportar, pero simplemente para desarrollar, existen una serie grande de argumentos que no explican del todo bien cuál ha sido la sistematización que ha tenido el código en esta materia. Y aportando una palabra más a lo que dijo mi maestra, yo creo que ha sido una de las razones, ha sido que el código, bueno, cada una de las partes ha sido desarrollada o encargada a una persona, entonces eso quitó sistematicidad o armonía al momento de interpretar la norma. Pero más allá de eso, concretamente, el derecho de familia, existen dentro del libro segundo del Código Civil dos supuestos bien claros donde se regulan expresamente los supuestos de daños y perjuicios. Uno es el artículo 401 en relación a los daños y perjuicios que se provocan entre los esponsales, y el otro es el que proviene de la nulidad del matrimonio cuando se trata de el cónyuge de buena fe que ha sido dañado. No obstante, esto lo desarrollo porque consideramos que existe una obligación de indemnizar el daño causado por la violación del deber moral de fidelidad, que más allá de esta calificación esta calificación de moral, en realidad un código de derecho positivo difícilmente pueda decir lo que está bien o está mal en el plano de la moral, sino que tiene que regular en el plano de la legalidad. Entonces, esta calificación de moral, la verdad que da para mucha discusión, porque es el único deber moral que existe el código, entonces no se entiende demasiado bien cuál es el alcance que tiene. Además, el matrimonio no puede ser un ámbito donde se lesione libremente, digamos, a los contrayentes, como se los denomina ahora, ni afuera en forma externa. Desde el punto de vista de la reparación, de la reparación civil, no existe ninguna norma que impida la reparación de los daños extrapatrimoniales o morales, del daño moral, que se produzca entre los contrayentes. Y además, por último, porque una vez que se produce la ruptura del matrimonio, solamente existen dos instituciones que son la compensación económica y los alimentos postdivorciales, que no tienen naturaleza jurídica resarcitoria, es decir, no reparan los daños que se pueden producir entre los cónyuges. Un argumento en contra de esto, si se quiere, lo podríamos encontrar en los fundamentos del Código Civil, que establece expresamente que el matrimonio no puede ser causa o no genera daños. Pero lo cierto es que estos fundamentos no fueron positivizados y no son ley. Entonces, no tienen, digamos, la jerarquía
de todos los presupuestos de la responsabilidad civil. Bueno, eso es todo lo poco que yo puedo aportar y les pido mil disculpas, pero creo que mi maestra es la persona más autorizada en esta materia. Para concluir, nada más decir que aquí hay dos corrientes doctrinarias, aquellos que consideran que hay daño en el derecho de familia, como nosotros, y hay otros que no. Lo que cada vez cuesta más justificar es el presupuesto, el requisito axial de la responsabilidad civil, cuál es la antijuridicidad. Los que están en la contra, en la posición contraria, dicen, pero ¿qué conducta antijurídica ejecuta aquel que es infiel, por ejemplo? Se los dejo como una inquietud, a ver si me tiran alguna idea. Les mando un beso grande nuevamente a todos y gracias. Muitas graças, Alicia, José Luiz. Eu vou traduzir um pouquinho para aqueles que não têm o ouvido que eu tenho todos os dias na língua espanhola, em razão da união estável que eu vivencio com o Ricardo Vitmeil. Eu tenho ali o espanhol, claro, né, no meu ouvido e tenho uma facilidade grande. E eu só queria, então, elogiar, claro, essas grandes participações da professora Alicia, do professor José Luiz, e dizer o seguinte, né, em português. O Código Civil Argentino, este novo Código Civil Argentino, ele, não tão novo, como falou o próprio Ricardo, a professora Alice, ele expressamente estabelece a fidelidade como um dever moral, expressamente, explicitamente, né? Portanto, né, passou a ser debatida a natureza da fidelidade e há um inconformismo muito grande dos doutrinadores argentinos sobre essa modificação da natureza jurídica do dever de fidelidade, né? Deixou de ser um dever jurídico, passou a ser um dever moral, então não teria sanções. Agora, mesmo assim, os grandes doutrinadores argentinos, pelo que eu acompanho, defendem o dever de fidelidade como dever jurídico, com a possibilidade de aplicação de sanções, inclusive da reparação de danos. E eu quero lembrar que na Argentina nós temos um berço, o grande berço destas ideias da aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de casamento. Né? Então, nós temos ali, né, uma fonte preciosa de pesquisa, né, de direito estrangeiro e de direito comparado. No Brasil, aí, Alicia, aí, José Luiz, eu, embora não concorde, obviamente, com a natureza moral do dever de fidelidade, né, eu devo dizer que os argentinos foram mais leais na regra e na clareza de uma regra, embora equivocada. Na Argentina é dito expressamente que o dever de fidelidade é um dever moral. No Brasil, houve um projeto de lei que possivelmente volte a tramitar, que é o projeto de lei Estatuto das Famílias, que não teve essa lealdade do Código Argentino e dos legisladores argentinos. Porque nesse projeto de lei Estatuto das Famílias, que propunha que os deveres conjugais, inclusive a fidelidade, ali continuassem a constar desse estatuto, que seria para substituir o livro de família do Código Civil, mas sem dizer que seria apenas um dever de natureza moral, ou seja, deixaria de ser jurídico, simplesmente retiraram os dispositivos das sanções pelo descumprimento dos deveres conjugais. Ou seja, transformariam o dever de fidelidade em dever moral, sem dizer com lealdade e explicitamente que estariam fazendo isso. Então, claro, criticando essa mudança legislativa no Código Civil Argentino, de pleno acordo com a professora Alicia, com o professor José Luiz, eu quero fazer essa comparação, porque, pelo menos, Alicia e José Luiz, os argentinos tiveram essa lealdade na norma. No Brasil, se propôs uma norma desleal, fazendo, obviamente, um jogo de palavras. Gracias. Me quedo más tranquila.
Professora Regina, só um adendo, sem contar que querem aplicar, né, o Código Civil além em desuso, né? Então, inclusive, um mecanismo que não é vigente aqui no Brasil, pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em que a legislação deve ser revogada, né, para deixar de ser aplicada, ou uma lei posterior deve vir, né, modificando a legislação anterior. Então, a fidelidade está prevista no nosso Código Civil e é uma legislação que caracteriza o ilícito, portanto, a relação com a responsabilidade civil. E, Graziele, que desuso é esse? Primeiro que, na nossa sociedade, a fidelidade sempre, né, está sempre presente, né, nos ideais daqueles que se casam, número 1. Né? Infidelidades existem, claro, e exatamente por isso o ordenamento deve encontrar soluções, né, para as infidelidades. Né? Mas o ideal de um casamento, obviamente, é que os cônjuges sejam fiéis. Então, isso está presente nos almejos da nossa sociedade. E desuso na jurisprudência, nós temos um número de acordos que vão ficar extremamente impressionados, especialmente os nossos participantes brasileiros, sobre a aplicação dos princípios da reparação de danos por infidelidade. E também acordam sobre a manutenção do Instituto da Separação, que também não está em desuso. A Fora Unânime ter citado casos do escritório dele, imagino que aqui os nossos participantes também tenham alguns casos a respeito. Nós temos uma pesquisa feita pelos cartórios, pelos tabelionatos de notas, em que há um número expressivo de escrituras de separação. Então, não é desuso, nem por um lado, nem por outro. Além de tudo, Graziele, como você bem colocou, que história é essa, né? De Instituto do Desuso, né? O que é isso? Que querem fazer com o nosso direito, né? Jogá-lo no lixo? Nós não vamos deixar, não é? A ADEFAS não vai permitir isso. Perfeito. Nós temos aqui algumas perguntas, já que por conta do horário, nós não vamos conseguir prolongar, mas eu tentei reunir aqui as principais dúvidas, né, de alguns participantes, e a questão foi em relação ao dano da pessoa que perdoa a traição e depois entra com o divórcio. Se mesmo assim ela teria direito ao dano moral, né, pela infidelidade. Ou então, no caso de uma pessoa que não consegue divorciar depois de anos, na verdade, descobre que foi traída a vida toda, teve uma vida dupla, não tinha conhecimento, ela não consegue divorciar, mas também, aí a pergunta é, né, se caberia um dano também para ela, um dano moral, né, por essa vida dupla que ela nunca tomou conhecimento, e aí não conseguiu, quando tomou conhecimento, também não conseguiu se separar por uma questão psicológica, um abalo psicológico. Acho que essas duas perguntas a gente consegue resumir as demais. Sim. Graziele, no que se refere a essa relevante pergunta sobre o perdão da infidelidade, né? Ou seja, se existe comunhão de vidas diante da infidelidade de um dos cônjuges, se ainda haveria causa de pedir para uma reparação de danos, para uma indenização, né? O perdão é um instituto, sim, que é aplicado no direito brasileiro, pelos juízes brasileiros, mas desde que exista efetivamente comunhão de vidas. Não é simplesmente a moradia sob o mesmo teto que leva à aplicação do instituto do perdão. As pessoas podem estar ainda morando juntas por necessidades as mais diversas, mas não terem mais nenhum relacionamento em forma de verdadeira comunhão de vidas. E aí, se a infidelidade já ocorreu e esse tipo de situação existe, não haverá o perdão do adultério. E poderá, sim, ser aplicada a sanção da reparação de danos, entre outras, como a exoneração alimentar e a perda do uso do sobrenome marital. Então, é importante ver praticamente, caso a caso, se há comunhão de vidas. Se houver comunhão de vidas real, existe sim o perdão. E, claro, aí não haverá mais infidelidade com consequências jurídicas. Tá? E sobre a outra pergunta, que é a pergunta sobre a
pessoa que viveu o tempo todo e por questões emocionais não consegue se divorciar, porque, enfim, não quer dissolver esse vínculo conjugal, mesmo sabendo que o cônjuge é infiel, né? Isso é uma questão que é muito mais psicanalítica, né, do que jurídica, né? Mas no âmbito jurídico, né, se a infidelidade ela existe e continua a existir, né, o perdão vai ficando para o passado. Se a comunhão de vidas deixa de existir e nós temos aí, ou seja, nós temos duas pessoas que continuam unidas pelo vínculo do casamento, mas não se apresentam publicamente aos beijos e abraços, esses dois cônjuges, e há a infidelidade de um deles, não há perdão. Eu acho que a pergunta foi feita muito por aí, né, Graziele? Exatamente nessa situação da pessoa que não consegue pedir o divórcio por questões emocionais, né? Então, lembrem-se sempre que o perdão é para o passado, o perdão não é para o presente, né? E o perdão só existe quando as pessoas mostram que perdoaram, quando as pessoas demonstram que não estão, né, mais se importando com a infidelidade, quando estão efetivamente juntos, né? Aí é que existe perdão. E, Graziele, eu queria lembrar, falando da professora Alicia Garcia, e a professora Alicia Garcia é nossa associada honorária, ou seja, associada de honra da ADEFAS. Nós iríamos fazer a sua nomeação na Assembleia Geral da ADEFAS, que foi adiada em razão da pandemia, né? Quando nós tivemos as medidas de isolamento, nós estaríamos exatamente ali nomeando a professora Alicia, mas ela já é de fato, né? E eu considero já inclusive de direito, né? Porque a professora Alicia é efetivamente muito importante na nossa associação. Ah, que bom, que notícia maravilhosa. Estamos aqui registrando, né, já a participação da doutora Alicia na ADEFAS, né, como membro da nossa, para enriquecer a nossa associação. E eu aproveito para registrar também a presença da Ana Cláudia, da ADEFAS de Pernambuco também, esteve presente aqui no nosso webinar, e a Ana Cláudia Brandão, presidente da Comissão de Bioética também, registrando a participação aqui no webinar da professora Regina Beatriz. Então, eu acredito que pelo horário... Graziele, a professora Ana Cláudia Brandão, que é a nossa presidente da Comissão de Direito e Bioética, ela publicou um livro recente que está divulgado na nossa ADEFAS, um livro importantíssimo na bioética, né, em que ela traz os seus conhecimentos, inclusive de tese defendida em Salamanca. Eu recomendo a obra da professora. Então temos mais aí uma divulgação, né, da professora Ana Cláudia aí para enriquecer a nossa ADEFAS. Alguém tem mais algum interesse em participar? Pode levantar a mãozinha, porque o nosso horário já estamos caminhando para quase 2 horas de webinar. 1h45, 1h não, acho que 1h30, né, porque temos aquele pequeno atraso. Mas acredito que todas as perguntas foram respondidas, as participações foram bem enriquecedoras de todos os membros e dos participantes. São eventos como esses que enriquecem tanto a prática da advocacia, que é carente nesse sentido, como a doutrina brasileira, que também precisa, né, se destacar. Nós temos aí a participação da Argentina com a doutrina muito forte, né, no direito, e que no nosso país nós temos a jurisprudência muito forte, mas a doutrina ela não pode, né, ficar abaixo, ficar aquém da jurisprudência, porque é onde realmente as teses podem ser construídas e as mudanças e as melhorias para a sociedade podem advir, né? Não é só quem tem o poder da caneta, não estou desmerecendo o judiciário, mas a ciência, né, a ciência do direito, a doutrina, e aí eu como pesquisadora defendo isso, a ciência, como, né, o ponto de partida. E está aí a nossa pandemia, né, buscando também na ciência, né, a nossa salvação. Então, que todos os pesquisadores, né, atuantes da advocacia ou da academia, e todos de alguma forma contribuem para esse aperfeiçoamento no direito de família, tema ligado dia a dia, presente 24 horas nas nossas vidas,
independente de você ser casado, solteiro, divorciado, viúvo, mas a família, ela se encontra ali. E não pode ser esquecida. Então, agradeço a participação da professora Regina. Fico com a palavra para terminar esse webinar maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os participantes. Quero dizer que me impressiona de uma maneira muito positiva, especialmente pela temática, a presença durante, efetivamente, praticamente 2 horas, 50 participantes. Nós continuamos com 50 participantes até agora. É o tema, com certeza, é o tema que anima todos a participarem e continuarem aqui presentes. Então, contamos, né, com aqueles que ainda não são associados, com a vinda para a nossa ADEFAS. Inscrevam-se na nossa associação, participem conosco mais proximamente dos nossos trabalhos, lutem conosco, como disse a professora Grazielli, por um melhor direito de família. Lutem pelas famílias brasileiras. É isso que nos leva a ter sempre tanta disposição. Né? Venham para a nossa ADEFAS. Estão todos convidados. E muito obrigada por toda essa atenção. Muito obrigada pelas preciosas participações aqui. Repito, Alicia, José Luiz, Naime, Venceslau, Ricardo, que também colocaram vários aspectos de extrema importância e agregaram ao tema esse brilho especial. Grazielli, sempre como mediadora, meus parabéns. Você é fantástica. E meus parabéns agora dobrados pelo bebê que está por vir. Pois é, agora somos 2, né? E aí, em breve, né, a Jussara, né, da nossa auxiliar master, né, da ADEFAS aí já está vendo um outro webinar que eu vou tratar de alguma temática relacionada a isso. E aí eu conto também com a participação de vocês. Temos o webinar semanal agora, né, nesse período de distanciamento. Então, quem participou hoje, volte a participar nos demais. O link está lá no site da ADEFAS para inscrição. Acompanhe, haverão mais webinars aí para que a gente possa se aperfeiçoar e somar. E, assim, cada um aqui participando, mesmo que não tenha feito nenhum comentário, isso é enriquecedor, porque eu tenho certeza que daqui vai propagar em um grupo, né, de WhatsApp, em uma reunião à distância agora, nesse momento, mas posteriormente em sala de aula, no trabalho, nas petições. E esse fruto aqui, professora Regina, não tenha dúvida, é uma semente que foi plantada e que vai germinar, eu não tenho dúvidas disso. Até pela participação de todos, né? Mantivemos aqui praticamente, começamos, né, de 60, 50, mantemos um nível, né, bom de participantes nesse evento. Então, vamos encerrar por aqui. Eu acabei de ter aqui o Ricardo, né, que da sala veio aqui ao escritório de casa para me lembrar de algo muito importante. No dia 22 de abril, agora às 10 horas, na próxima semana, nós teríamos o Dr. Garbi tratando da infidelidade e da responsabilidade civil do terceiro cúmplice, ou seja, do amante e da amante. Um tema que se interliga com este, e o Dr. Gabi já falou na Argentina, inclusive, a respeito dessa cumplicidade, né, no adultério e as consequências respectivas. Ele vai trazer muitos elementos importantes. Estejam conosco em 22 de abril. Então, aguardamos todos vocês e damos por encerrado agora esse webinar. Tá bem? Um abraço a todos. E se cuidem. Um abraço. Obrigada.